mas que vai falar muito conosco. Abacuque capítulo 1, verso 1 e 2. Sentença revelada do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Vamos ver o 3. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Querido Deus, mais uma vez pedimos a sua graça, que nos alcance, que nos visite, Senhor. É só ela que é capaz de mudar o estado dos homens que aqui estão presentes. Se eles estão abatidos, tristes, desanimados, se eles estão com o coração amargurado, ferido, endurecido, se eles são inconversos, é só a graça, o poder do Espírito Santo, por mais irreversível, empedernido que estejam, Deus, eles não são páreos para a graça irresistível do Senhor, consoladora, curadora, vivificadora, restauradora e salvadora. E esta graça, e não menos que essa graça, eu peço, despeja aqui, abundantemente, sobre esse salão, tomando mentes e corações para Ti, fazendo o Teu reino avançar, Senhor, nos conformando à imagem do Seu Filho e recebendo glória para Si, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero tratar com vocês aqui uma mensagem pastoral. Eu acredito que vocês já deviam estar orando. Ai, pastor, não aguento mais Apocalipse. É taça, é trombeta, é chifre, é besta. Eu já estou ficando besta de tanto ouvir da besta. Pois é. Hoje então vamos ter aquela pregaçãozinha pit stop, né? Lembrando Nelson Piquet e Ayrton Senna, lembrando o Emerson Fittipaldi. É muito comum esse termo na Fórmula 1, os pit stop, entrada nos boxes para reabilitação, recarregar as baterias. Às vezes o seu coração fica como o meu, perturbado, quando coisas ruins acontecem, quando o mal nos alcança. Como entender na vida do crente, como entender os imprevistos e os embaraços que o cercam repentinamente? Ninguém está sentado aqui e está esperando daqui 1h30 receber um telefonema comunicando uma tragédia. Ninguém aqui espera que ao sair daqui num cruzamento vai acontecer um acidente. Ninguém espera às 3 da manhã acordar com algumas dores intestinais e apalpar e sentir um caroço. Mas invariavelmente isso acontece. O mal, o sofrimento, as tribulações. E elas sempre vêm sem avisar. E muitas vezes elas vêm em uma força que nós não estamos preparados para suportar. O que deve ser feito com o crente? O que deve ser feito diante das tribulações? Eu não estou falando gripe nem furar pneu. Eu estou falando do dia mau, eu estou falando do caos. O que fazer? Aqui eu vou te dar 2 conselhos. O primeiro, esqueça esse negócio de tentar evitá-lo. Isso não vai acontecer. É impossível. Você não evita a tribulação, o dia mau, você não impede ele de vir. Esqueça disso. Esqueça disso. Outro conselho, condicione a sua mente para esperá-los.
Não fique com esses crentes infantis, neopentecostais, que amarram, quebram, rejeitam, está amarrado, não vai acontecer. E assim são pegos de surpresa. Condicione a sua mente. Eu irei passar pelo dia mau. Vales, tribulações e sofrimentos fazem parte da agenda cristã. E eles são, escute de novo, eles são inevitáveis. Inevitáveis. Esqueça. O terceiro ponto. Já que eles não podem ser evitados, como lidar com eles? Nós então, a igreja precisa ser ensinada. Ela precisa compreender aspectos do mal, do sofrimento, para que quando esses dias vierem, ela saber como lidar. Eu posso não evitar, mas eu posso aprender como lidar com o inevitável. Concorda? Eu posso não evitar a onda de 300 pés vir sobre a cidade, mas eu posso aprender como atravessá-la, como lidar com ela quando ela chegar. Aqui está o que Deus deseja de uma igreja madura. Não é uma igreja que chora, murmura, resmunga, corre, mas uma igreja que compreende o caráter da provação. Sabe lidar com o dia mau, com o sofrimento. Por exemplo, quando as pessoas ficam desesperadas quando alguém tem uma doença, uma enfermidade grave. Ok? E às vezes elas são colocadas, entram em coma, aquilo todo, tal, e as pessoas ficam desesperadas, de repente vem a óbito. Você quer, olha que maneira que não é difícil de passar por algo como essa situação de acidentes, de UTIs, de comas e o óbito. Pergunta, levanta a mão aqui, quem não vai morrer? Levanta a mão, quem não vai morrer? A morte é uma experiência que todo mundo vai passar? Mas a Bíblia diz que todo mundo vai morrer com 99 anos dormindo. Não, chegou o dia daquela pessoa. Esta foi a forma que Deus escolheu para levá-la daqui. Um acidente de carro, um infarto, de velhice, em uma coma, em um mal súbito. Simplesmente terminou a vida dela. Todo mundo não vai morrer um dia? Vai, chegou o dia daquela pessoa morrer. As pessoas não entendem. Deus, meu Deus, vai. Não, querido, a morte está na nossa agenda. O Dr. Martin Lloyd Jones, quando pegou câncer e percebeu que estava partindo, ele disse para a igreja, não orem por mim, pare com isso. Chegou meu tempo. Deus vai me recolher. Mas nós vemos... Por que a gente fica desesperado? Porque está impregnado em nós a cultura neopentecostal, que não aceita doença, enfermidade, cânceres, tumores, não aceita a morte, tem que quebrar, amarrar. Que isso? Chegou o nosso dia. Ah, mas não, esta foi a forma que Deus decretou que aquele indivíduo morresse. A maioria das pessoas não vai morrer com 99 anos, velhinha, dormindo. É de acidente, é de tumor, é de assassinato, é de derrame. Normal. A gente ora, mas a gente entende. São formas da vida acabar. Então você aprenda a lidar com isso. Nesse sentido, o Abacuque vai nos ajudar a entender a agenda do sofrimento e do mal. Vamos rápido para não enrolar você. Primeira coisa que temos que aprender é que muitas vezes os métodos de Deus são misteriosos. São misteriosos. Veja no verso 2, por exemplo, até quando, Senhor, clamareis eu
clamarei eu e tu não me escutarás. Aqui você vê 3 coisas envolvendo o método de Deus. Ele não fala, ele não se move e ele não ouve. Nós veremos aqui. Então a primeira coisa que aprendemos em situação de provação, escute isso aqui, é que Deus age de um jeito que nós não entendemos. Ele não deixa evidências, pistas do que Ele está fazendo. Não há coerência lógica no que Ele está fazendo. Não há sequência lógica dos fatos. Na tribulação, Ele age de forma misteriosa. Ele diz aqui, até quando clamareis? Ele usa um método, silêncio. Ele não fala. E segundo, ele não se move. Parece que Deus está estático. Porque estava acontecendo algo nesse tempo de Abacuque, que Deus simplesmente não impediu, ele não fez nada. Primeiro ele se fez de surdo, ele não falou e agora ele se fez de estático. Por que ele permite que tantos males sejam feitos? Não é que a gente quer o livramento, a dúvida agora é porque ele permitiu. Porque simplesmente ele assistiu todo o mal entrar, fazer o que fez, e ele não fez nada. Não fez nada para impedir. Terceiro, ele também não ouve. Deus aqui não respondeu à oração do profeta. Por que Deus não responde? Temos orado por muitos anos, entretanto, parece que nada acontece. Nós estamos perguntando como Abacuque, até quando, Senhor, até quando clamarei e tu não ouvirás? Esse é o primeiro ponto, os métodos de Deus são estranhos, mudo, surdo e parado, estático. É o que ele se mostrou diante de Abacuque. São misteriosos, ele anda por caminhos que nós desconhecemos, ele usa vias que nós não entendemos, faz coisas que estão acima da nossa capacidade. Segundo ponto, para aprendermos sobre o sofrimento, suas respostas muitas vezes são inesperadas e incompreensíveis. Essa é a segunda verdade que temos de descobrir sobre a tribulação. Deus, às vezes, dá respostas inesperadas às nossas orações. Por um longo tempo, parece que Deus não responde absolutamente nada. Então, quando vem a resposta, vem algo completamente inesperado e incompreensível. Veja o verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação marga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Essa era a última coisa que Abacuque teria imaginado que Deus diria. O que? Os caldeus, o inimigo, o mal, o Senhor vai usar o mal. Deus ficou um tempão sem se mover, sem falar, ficou um tempão sem agir, e quando ele responde, é algo completamente inesperado e incompreensível. O Senhor vai me responder a minha oração usando o inimigo, levantando os caldeus. É a última coisa que ele teria imaginado. Não é assim conosco? Como é que Deus pode fazer um negócio desse?
Mas assim, não foi isso que eu estava esperando. Irmãos, temos a tendência de ditar as respostas das nossas orações a Deus. Nós achamos que Deus só pode responder de uma maneira. E aqui ele está mostrando que não. As Escrituras ensinam que às vezes, escute isso aqui, Deus responde nossas orações, uau, permitindo que as coisas piorem antes de melhorarem. Às vezes Deus faz o oposto do que nós antecipamos, do que nós esperamos. Veja só, às vezes Deus responde nossas orações, permitindo que as coisas piorem. Você já imaginou isso? É a ideia de Lázaro. Marta manda chamar Jesus quando Lázaro está doente. Quando Jesus vem, Lázaro não está mais doente, Lázaro já está morto. Ele piorou. Não foi isso que eu esperava. Não foi isso que eu pedi. Irmãos, um princípio fundamental da vida cristã consiste em sempre estarmos preparados para o inesperado quando estamos tratando com Deus. Espere qualquer coisa quando está tratando de Deus, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem meus pensamentos os vossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos e os caminhos de Deus mais altos que os nossos. Quando é inesperado, escute, quando acontece o contrário daquilo que estávamos esperando, isso não significa que não é Deus. Não significa que Ele não está respondendo. Acalme seu coração. Quando acontece algo contrário às suas orações, quando acontece algo inesperado à sua expectativa, isso não significa que não seja Deus. Não significa que Ele não está respondendo. Ele só está fazendo por meios misteriosos. Pense nisso. É inesperado? Eu não esperava por isso. E é incompreensível, eu não compreendo isso. Eu não estou entendendo como é que pode ser Deus numa situação dessa. Não tem cabimento, eu não consigo compreender. Pois é inesperado, incompreensível. Terceiro ponto que você tem que aprender na tribulação: os instrumentos de Deus são incomuns, as ferramentas. Essa é a terceira característica dos métodos de Deus, é que às vezes Ele usa instrumentos estranhos para corrigir sua igreja. De todos os povos aqui, os caldeus são os que Deus vai levantar para castigar Israel. Entretanto, para Israel tal coisa era inimaginável. Inimaginável, mas aqui há um outro fato claro na Escritura. Em toda a história, Deus fez uso de todos os tipos de instrumentos estranhos e inesperados para efetuar os seus propósitos. Irmãos, os instrumentos de Deus são incomuns. As ferramentas de Deus muitas vezes são incomuns, são estranhas. Deus quer fazer algo bom para Israel, mas usa um instrumento esquisito, os caldeus. Ele queria deixar Paulo humilde, fazer Paulo mais homem de Deus. Tá, e que instrumento ele usou? Um mensageiro do diabo, com um aguilhão na mão. E para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Olha que instrumento esquisito. Olha que instrumento esquisito. Imagina, Raquel, você ora: Senhor, me ajuda, sim, vou enviar um demônio. Nossa Deus, que legal. Vou enviar um demônio para te ajudar. Que bom. Oi, sou demônio. Chegou, quer entrar, tomar um café? Como é que vai? As coisas estão muito quentes, está feia lá no inferno.
Tá? O que pode ser útil, demônio? Então, eu vim te espetar, santa. Só Deus para fazer um negócio desse. Tá rindo aí, né, Vitinho? Só Deus. Instrumento mais estranho mesmo, imagina, Mateus. No mínimo, manda um anjo, não precisa ser o arcanjo Miguel, Gabriel. Manda aquele de olhinho azul, de cabelinho cacheado, mas vai mandar um capeta. Vai um capeta. Porque os instrumentos de Deus são estranhos. Pense nisso. E se nós não vermos as coisas do jeito certo, nossas reações não serão boas e nossas orações não serão corretas. Nós vamos murmurar, nós vamos praguejar. Isso não vem de Deus. Temos que entender, escute, que é possível que até as forças mais inimigas do cristão ou da igreja estão sendo utilizadas por Deus para o seu propósito. Fato é o resultado dessas últimas eleições. Olha isso aí, Deus. Não foi isso que a igreja pediu, não foi isso que o povo orou, não foi isso que a gente estava esperando. O que é isso, Deus? Os instrumentos de Deus são estranhos, são incomuns. Você pede uma coisa, Deus dá outra. São meios estranhos. Quarto princípio. Muitas vezes os métodos de Deus são mal entendidos. Primeiro, pelos cristãos. Segundo, pelo mundo. Terceiro, pelo próprio profeta. Muitas vezes os métodos de Deus são mal entendidos. Primeiro, pelos próprios cristãos. Veja em Abacuque 1:5, verso 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e desvaneceis, porque realizem em vossos dias obra tal, que não vos crereis quando for contada. A atitude do povo era assim. Aí está esse profeta, dizendo que Deus vai fazer uso dos caldeus. Como se Deus pudesse fazer uma coisa dessas. Deus jamais pode fazer uma coisa dessas. E outra, se isso acontecer, é claro que não vem de Deus. Assim pensava o povo. Mas vem sim, vem de Deus. E o povo não compreendia. Eu estou lembrando a vocês, irmãos, que Deus age dessa forma. Deus pode estar usando a enfermidade, a perseguição, a aflição, a lesão no joelho, para fazer o bem a você. Para responder suas orações. Isso é muito importante. A dificuldade que havia com Israel é que ela nunca dava ouvido aos profetas. Precisamos dar. Portanto, irmãos, não nos atrevamos a dizer que é inimaginável que Deus possa usar tal instrumento. Deus usa. Pastor, até a morte de pessoas. Vamos pensar em algo que você passou nos últimos dias. Passei uma situação, não gostei, não estava esperando, não queria. E se for de Deus? E se for resposta de oração? Porque Deus age de forma misteriosa, incomum, inesperada e incompreensível. Os instrumentos de Deus são estranhos. Para quê? Para responder sua oração. Exatamente para te dar o que você quis, o que você pediu. Então, primeiro, os seus métodos são mal entendidos pelos cristãos. Segundo, pelo mundo. Olha essa aqui. Até o mundo. Verso 11, olha só o que eles pensavam. Então, passam como passa o vento e seguem.
fazem-se culpados estes cujo poder é seu Deus. Aqui ele está se referindo aos caldeus. Os caldeus erraram completamente, porque a profecia se cumpriu, eles invadiram, saquearam, sitiaram, se apoderaram de Israel, mas atribuíram o sucesso da sua empreitada ao seu Deus, e pensaram que deviam esse sucesso às suas proezas militares, mas mal sabiam eles que estavam sendo usados por Deus. Como assim? Irmãos, grandes potências mundiais têm sido levantadas e dominadas por algum tempo, porém, de repente, elas caem. Porque elas não sabem que Deus é quem levantou os caldeus para dominar o mundo e afligir Israel. Deus pode ter levantado esse governo, ter levantado o governo da Rússia, o governo não sei tal e tal, e eles estão se jaquetando da sua inteligência, articulação e pelo seu poder, chegaram no poder. Mas quando Deus decidir deixar de fazer uso, despencam. Não foi assim com o terceiro Reich nazista? Hitler dizia, o terceiro Reich é um governo que durará 1000 anos. Durou 12. Caiu. Adolf Hitler com 58 anos morre, e morre com ele o terceiro Reich. É assim. Depois de Deus cumprir os seus propósitos, Deus abate. E terceiro, os métodos de Deus às vezes são mal interpretados até pelo profeta. Veja o verso 3, 2 e 3, até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Gritarei violência, violência, e não me salvarás, porque mostras a iniquidade e faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Olha isso aqui, gente, até os crentes mais piedosos também têm dificuldade de entender certas aflições. Quer ver um exemplo? Você conhece um homem mais santo nos 4 evangelhos do que João Batista? Quando o cordeiro passa para ser batizado, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu o cordeiro de Deus. Agora Herodes manda prender ele. Está dentro do cárcere, vai ser decapitado. Chama os discípulos dele na grade e diz, vai lá até Jesus e pergunta se ele é o Messias, ou devemos esperar outro. O mesmo João que declarou que ele é o Cordeiro de Deus, agora preso, sentenciado, está confuso. Mesmo os crentes mais piedosos têm dificuldade de entender certas aflições, têm dificuldade de compreender alguns nuances da tribulação. Até quando, Senhor? E Deus está dizendo, até quando o quê, Abacuque? Até quando gritarei? Pois eu estou te respondendo. Por que está acontecendo, Deus? Abacuque, está tudo certo. Meu Deus, olha o que está acontecendo com essa nação. Abacuque, está tudo sob controle. Mas Abacuque não entendia. Eu estou querendo dizer, com isso eu estou querendo dizer o que para vocês, irmãos? Que talvez você está aflito, ansioso, pensando que se desviou dos caminhos de Deus, que tem alguma coisa errada, e o Senhor está dizendo, calma. Está tudo caminhando conforme Deus quis que caminhasse. Fique em paz. São métodos estranhos, são incomuns, são inesperados, são ferramentas estranhas, mas isso não significa que Deus não está agindo. Vamos encerrar agora. Como então entender a questão das tribulações sem esmorecer? Como entender todo esse mal sem esmorecer? É isso que eu estou dizendo para você, não vamos conseguir evitar. Mas vamos aprender a lidar com elas.
3 pontos aqui, eu encerro a mensagem. Como entender a questão, então, das tribulações sem esmorecer? Primeiro, o problema está sob o controle divino. Verso 2. Não, verso... Isso aqui, errei na outra igreja e errei aqui também. Espera aí, verso... 6. Porque eis que suscito os caldeus. Só aí. Como entender tudo que está acontecendo? Veja só, Deus está dizendo, o controle de Deus não está só sobre Israel, mas o controle também está sobre os seus inimigos. Eis que eu suscito os caldeus, eu levanto, eu governo, eu conduzo, eu controlo até os seus inimigos. Queridos irmãos, Deus tem o controle total do seu problema, o controle total da sua tribulação, o controle total da sua doença e da sua crise. As coisas não são o que parecem ser, meu irmão. Deus está conduzindo até o inimigo. O inimigo aqui não é mais que um mero instrumento. Hitler não era mais que um mero instrumento. Napoleão, nada mais que um mero instrumento. Pense nisso, essa doença, o desemprego, a violência, qualquer coisa está no controle de Deus. Mas pastor, até uma agressão, até uma coisa mais severa, o mensageiro do diabo para me esbofetear. Sim, aquilo que me fere está no controle de Deus? Está. Aquilo que me machuca está no controle de Deus? Está. Aquilo que me humilha está no controle de Deus? Está. Quando Deus manda o anjo para Paulo, quem que ele manda? Olha lá, o mensageiro de Satanás, mensageiro no grego angelos, um anjo do diabo. Agora, quando vai se tratar de Jó, não é anjo não, é o próprio capitão-chefe. Ele vai até Deus e os dois falam sobre Jó. Deus dá testemunho de Jó. Também, de balde você cerca ele de bênção, tira tudo dele para ver se não blasfema contra ti. Olha o diabo agindo. Vai, toma tudo que é dele, mas poupa a vida. Não, peraí, não estou entendendo e por que o senhor colocou esse texto nesse tópico. Porque o diabo, quando tocou em Jó, estava sob o controle total de Deus, e não pode avançar 1 milímetro do que Deus tinha determinado. O diabo, o capitão-chefe, não foi mais do que um instrumento para tratar Jó. Deus falou, você vai até aqui, a vida você não tira e acabou. Jó não morreu, Jó morreu. Aqui você vai até aqui, a vida você não tem permissão para tirar. Não tirou. Significa o quê? Que o diabo, Deus tinha o controle total do diabo. Segundo, o problema segue um plano divino. Nossa, que coisa gloriosa. Com crente não existe acaso, pneu de crente não fura por acaso, carro de crente não funde por acaso, é porque não fez a retífica, não põe óleo, é por isso que funde. Casa de crente não rouba por acaso, é porque deixa tudo aberto. Crente não tem farto por acaso, é porque come torresmo todo dia. Os problemas seguem uma agenda. Gente, isso aqui, eu deito nisso aqui. Isso aqui tira a minha enxaqueca, a minha tristeza. É a soberania de Deus. Tudo que acontece na vida do crente segue uma agenda pré-determinada por Deus e ninguém pode mexer nela. Pense nisso. As coisas não acontecem por um simples acaso. No caso de Paulo, novamente. E o de Jó.
Primeiro, o diabo, Deus tinha o controle de Jó. Segundo, o mensageiro de Satanás veio com a lança para vincar em Paulo, amando de Deus. Talvez ele não ia, ele não queria. O diabo só estava seguindo a agenda de Deus. Os eventos não são meramente acidentais, pois há um plano na história. Isso é glorioso demais. Por que aquele dia, aquela hora eu atravessei aquela rua? Por que eu comia? Por que foi 5 minutos antes? Não existe isso. Estava dentro do plano divino. Meu pai morreu em 1982, deixando viúva minha mãe e 3 filhos, de 4, 5 e 6 anos. Estava dentro da agenda divina. Há um propósito na história. O que está acontecendo nesse país hoje não é acidente. Gente, se você entender isso aqui, Pai do céu, mas vai te dar tanta paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda, o que é todas? O que está fora do tudo? Nada está fora do tudo. Tudo são coisas boas, coisas más, coisas médias, tudo, anjos, demônios, tudo coopera. Está dentro de uma agenda. Coisa gloriosa. Terceiro e último, o problema envolve a igreja de Cristo. Escute isso aqui, o que realmente importa nesse mundo é a igreja. Isso tudo aqui que nós estamos lendo, não tinha a ver com os caldeus, tinha a ver com Israel. Os caldeus eram figurantes, o protagonista é Israel, era para o bem de Israel, para cumprir os propósitos em Israel. Irmão, se coisas estranhas estiverem acontecendo com você, pessoalmente, não se queixe. Tudo que acontece nesse mundo envolve a igreja, passa pela igreja, é para o bem da igreja, para promover a igreja. Olha que coisa gloriosa. O mundo tem que sujeitar a agenda da igreja. Quando coisas estranhas acontecerem, não se queixe, mas diga: o que é que Deus está querendo me ensinar por meio disso? O que será que é em mim que precisa ser corrigido? Onde será que errei e por que Deus está permitindo essas coisas? Porque se elas estão acontecendo e envolveram você, é porque o propósito é com você e não com o inimigo. Amém? O problema envolve a igreja. Quando você lê Apocalipse, você não vê todos os livros, os textos que nós passamos. No Antigo e no Novo Testamento, mostra os reinos, tudo envolvendo a igreja, Israel. Tem coisas que acontecem nessa cidade e só acontecem por causa de você. E só acontecem da maneira que acontece por causa de você, porque envolve você, porque passa por você. Você é o protagonista. Isso é glorioso, meu irmão. Que coisa gloriosa. Tem a ver com você. Vão mexer nas leis, piorá-las ou melhorá-las? Tem a ver com a igreja. Vão para cima ou vão para trás? Por causa da igreja. Para beneficiá-la, para santificá-la, para dar destaque a ela, para purificá-la. Tudo que acontece passa pela igreja. Glória a Deus.
Querido, não há por que ficarmos confusos ou venhamos a duvidar do amor e da justiça de Deus. Agora imagine isso aqui, quem escreveu isso aqui foi o Dr. Martyn Lloyd-Jones, de quem eu sou admirador profundo. Se Deus tivesse a indelicadeza de atender imediatamente algumas das nossas orações, nós nos tornaríamos cristãos muito fracos. Se Deus tivesse a indelicadeza de fazer igual nós pais fazemos com os nossos filhos, dá tudo que quer e poupa de tudo, todo mal, Ele teria filhos fracos. Mas Ele quer calvarianos fortes. Ele quer filhos fortes. Por isso permite essas coisas. Eu gostaria que, enquanto eu preguei, enquanto estou pregando, enquanto nós vamos orar, sua mente divagasse, fosse, conforme o Espírito Santo fosse conduzindo, fosse longe, para entender desde o seu nascimento, que você passou no passado, está passando no presente, que espera no futuro, e entender que está tudo na agenda divina. E tudo está trabalhando por um propósito. Queridos, devemos julgar cada evento à luz do grande, eterno e glorioso propósito de Deus. Fique em paz, está tudo sob o controle. Tenha calma, tenha paz. Eram para as coisas serem exatamente como elas estão sendo. Era para acontecer exatamente o que aconteceu. Era para você ouvir, ver, escutar, sentir, apalpar exatamente o que você apalpou. Não duvide de Deus. Confie nos propósitos dele. Amém? Feche os olhos, vamos orar.